Hoje eu acordei com muita vontade de gravar vídeo. Eu confesso que nas últimas semanas eu tava um pouquinho desanimada de gravar vídeo, mas hoje eu acordei e falei, vou gravar um vídeo do que eu como no dia como vegana. E eu acordo bem cedinho, como eu já falei outras vezes aqui, eu tenho uma rotina super fixa de manhã. Eu faço todos os dias a mesma coisa. Eu acordo por volta das 5h15, pego meu cafezinho preto passado, primeira coisa. O meu marido já deixa o café prontinho lá na cafeteira, o pó, o filtro, a água, e eu só preciso apertar o botão. E aí eu pego meu cafezinho preto passado aqui, e aí eu venho pra minha mesa, dou uma olhadinha geral nas notícias, ver o que aconteceu no mundo, e alguns sites específicos assim que eu gosto de ler sobre dieta e nutrição. E aí eu trabalho mais ou menos por 1 hora, geralmente editar vídeo. E aí que eu como alguma coisa pro meu café da manhã. Essa é mais a minha rotina agora no inverno. No verão geralmente eu acordo e saio pra correr, mas agora no inverno até as 8, 8h30 ainda tá meio que escuro, então não tem como correr de manhã cedinho. E pro café da manhã hoje eu peguei, eu ainda tenho muitos daqueles cookies que eu compartilhei aqui, porque eu fiz, né, três tipos. Então eu tenho cookies para acho que 2 meses. Eu congelei uma porção e outra porção eu deixei na geladeira. Eu tenho comido ele de café da manhã, acho que por 3, 4 dias agora seguidos. E hoje eu resolvi variar um pouquinho. Eu peguei eles e quebrei numa tigela, como se fosse uma granola. E aí eu tinha esse resto aqui desse iogurte natural de soja, que eu compro pronto aqui. Ele tá vencendo, na verdade, amanhã, então eu tinha que comer ele hoje. E aí alguns mirtilos eu coloquei por cima. E ficou muito gostoso, ficou realmente como se fosse uma granola. E é só um jeito diferente de comer esse cookie. Os mirtilos, se você quiser fazer essa mesma combinação, você também poderia usar bananas, morangos. Mirtilo aqui na Alemanha é relativamente acessível. Eu gosto de comprar de vez em quando. E ficou uma delícia, a gente super recomendo. Ficou parecendo granola mesmo. E esse então vai ser o meu café da manhã. A receita dos cookies eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem não viu, são 3 tipos, um feito com banana, batata doce e maçã. Eu chamo eles de cookies de café da manhã ou lanchinho, porque pra mim eles são perfeitos pra você comer de café da manhã. E então é isso. E quando eu for preparar o almoço, eu volto aqui então pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Eu lembrei antes que eu tinha uma coisa pra devolver no correio e o prazo era amanhã, então eu fui lá rapidinho agora, fui super rápido antes que ele fechasse. E eu vou preparar o almoço agora, já é meio-dia, deixa eu olhar aqui no meu celular, meio-dia e 15. E ontem eu já cozinhei uma lentilha para fazer um prato, então eu ainda tenho uma porção e eu vou usar hoje para fazer o meu almoço. Eu também passei no mercado rapidinho, no supermercado, que eu precisava comprar uns ingredientes para fazer um teste de uma receita. E aí eu acabei comprando uns cogumelos. E a minha lentilha eu sempre cozinho do mesmo jeito, eu já mostrei aqui algumas vezes. Eu sempre coloco ela para demolhar, geralmente de 2 a 4 horas. E aí depois eu descarto a água da demolha, coloco ela numa panela, coloco 1,5 xícaras de água para 1 xícara de lentilha. Às vezes eu colocava 2 xícaras, mas aí eu percebia que era muita água, ela ficava muito mole. E aí, quando passou assim uns 10 minutinhos, eu dou uma olhada, se ela tá no ponto, eu desligo o fogo. Se tiver excesso de água, eu descarto. Se ela ainda tiver dura e não tiver mais líquido, eu coloco um pouquinho mais de líquido. Então é como eu faço. Quando eu quero fazer essas receitas assim, que você quer usar só o grão, né, só a lentilha. Então, eu já tenho lentilha pronta, e aí eu vou fazer um purê com batatas da horta, brócolis, acho que vou colocar cenoura também, e um refogadinho assim de lentilhas com cogumelos. Se você não tem cogumelos, não encontra, eu já fiz esse mesmo estilo assim de refogadinho usando no lugar dos cogumelos berinjela. Você corta a berinjela bem pequenininha assim e refoga, faz do mesmo jeito que eu vou fazer com os cogumelos, você faz com a berinjela. Então vamos pra cozinha. E aqui então tem a lentilha que eu mencionei que eu já tinha
pronta na geladeira, que eu cozinhei ontem. Eu não sei se eu vou usar toda ela. Eu acabei deixando ela cozinhar um pouquinho demais. Eu prefiro quando ela fica um pouquinho mais al dente, mas tá tranquilo. E aí, aqui eu tenho os cogumelos que eu comprei, que eu vou fazer junto com a lentilha, fazer tipo um refogadinho. E aqui as batatas, isso aqui são batatas da horta, cenouras, também são cenouras da horta e brócolis. Aí eu vou fazer um purê com todos, com esses três juntos. E aqui agora eu descasquei as batatas, também coloquei cenoura e brócolis numa panela. Aí eu cubro com água e vou deixar cozinhar até tudo tá bem macio. Geralmente a cenoura é o que mais demora aqui para ficar macio. Para mim aqui demorou uns 10 minutinhos. E enquanto estava cozinhando, eu já que resolvi cortar a cebola e os cogumelos, né, que eu vou usar para fazer o refogadinho. Eu usei cebola roxa aqui porque era que eu tinha em casa, mas você pode usar cebola branca também. E eu acabei depois também acrescentando 2 dentes de alho. E aí, depois que eu cortei aqui a cebola, eu corto os cogumelos. Eu só lavei bem os cogumelos em água corrente e eu corto eles assim em tiras. Corto uma vez no meio, depois mais algumas vezes. Tiras não, seria fatias, né? E, como eu disse, se você quiser, você pode fazer com berinjela. Eu já mostrei em outros vídeos que eu faço esse mesmo refogadinho usando berinjela. Agora que as batatas e a cenoura e os brócolis já estavam bem macios, eu escorro o líquido, coloco um pouquinho de sal, um pouquinho de leite de soja e azeite de oliva. Se você não tem leite vegetal aqui, você pode fazer só com sal, um pouquinho de azeite de oliva, um pouquinho de água. E aí eu amasso com esse amassador de batata. Eu não amasso bem amassadinho, porque eu gosto que fiquem uns pedaços assim da cenoura e do brócolis inteiros. Você pode fazer isso aqui também com mixer de mão. E aí eu liguei o fogo aqui, porque daí enquanto eu vou amassando, vai cozinhando um pouquinho. E aí depois que eu amassei, eu dou só uma misturadinha, provo o sal. Eu não vou colocar temperos aqui, porque eu vou temperar bem o refogadinho de lentilha. E é só isso mesmo, prontinho. Agora aqui o refogadinho, eu tô aqui numa frigideira, eu acrescentei azeite de oliva. Eu acrescento bastante azeite de oliva aqui porque eu tô usando uma frigideira de ferro. E aí eu acrescento a cebola e aqui eu tenho 4 dentes de alho. No final eu acabei acrescentando 4 dentes de alho. E aí eu refogo até a cebola tá levemente douradinha. E aí eu acrescento os cogumelos e vou refogando. Eu mantenho o fogo em alta aqui, para que não condense muito líquido. E eu acrescentei também um pouquinho de sal, acho que uma colher de chá rasa de sal. Agora, quando os cogumelos já estão assim, ó, bem douradinhos, eu acrescento a lentilha. E eu não acrescentei água aqui, eu não usei toda a lentilha, usei quase toda. Um pouquinho de alecrim seco. Se eu tivesse alecrim fresco em casa, eu teria colocado. Eu adoro essa receita aqui com alecrim. E aí eu dou uma misturadinha e eu resolvi acrescentar um pouquinho de leite de coco, aquele leite de coco culinário de garrafinha, só para deixar a mistura um pouquinho mais molhadinha, um pouquinho mais úmida. Mas isso aqui é opcional. E aí eu misturo, acrescento salsinha. Eu coloco salsinha em tudo, eu adoro salsinha. Isso aqui também é uma salsinha que eu tenho da horta. E aí eu misturo tudo e prontinho. Todo esse processo aqui, eu acho que eu levei mais ou menos uns 10 minutos. A parte dos cogumelos ali, que é um pouquinho demorado, porque no início eles acabam liberando o líquido e aí só depois eles começam a dourar. E aí agora que eu tenho o purezinho, eu acrescento num prato uma quantidade. E aí depois eu acrescento uma porção desse refogado de lentilhas por cima. Eu adoro cogumelos. Sempre acho estranho uma pessoa não gostar de cogumelos, mas eu acho que é porque é hábito mesmo. E esse purê aqui, gente, super prático. Isso daqui também fica muito bom comer sobre arroz. Já comi. Até mesmo sobre macarrão, acho que ficaria bom. Com pãozinho torrado. Qualquer jeito fica bom. E o bom é que sobrou bastante. Pra mais. Acho que mais umas 2
refeições, pelo menos. Então, não vou precisar cozinhar amanhã. Eu adoro cozinhar, né, gente? Mas cozinhar todos os dias acho que não é necessário. Eu não cozinho todos os dias. Eu cozinho um dia, suficiente assim para 2 a 3 dias, aí eu cozinho de novo. E como eu fico testando muita receita também, eu gosto de ter dias assim que eu não cozinho, que daí eu posso me dedicar só a fazer receitas. Então, amanhã, por exemplo, não vou precisar cozinhar. E pro jantar, eu fiz o sanduíche aberto com ovos de beterraba que eu mostrei lá no outro vídeo, eu ainda tinha o resto. Eu vou mostrar aqui de novo como eu fiz, para quem não viu aquele vídeo. Eu peguei 3 beterrabas que eu havia colhido da horta e assei no forno. Eu assei por mais ou menos 35 minutos até elas estarem bem douradinhas. E eu coloquei um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite de oliva. E aí, quando elas estavam nesse ponto aqui, eu retirei do forno. E eu também assei junto 4 dentes de alho que eu vou usar para fazer o hummus. Agora aqui no meu processador, você pode fazer isso aqui no liquidificador, eu acrescento o grão de bico. Eu vou deixar as proporções aqui embaixo na descrição do vídeo que eu usei. Depois as beterrabas sem a casca e os alhos, eu retirei a casca, né, do alho. Depois eu coloquei tahine, que é a pasta de gergelim. E aí eu bato, e eu também acrescentei um pouquinho de água, acho que foram 2 colheres de sopa. Eu vou batendo e vou vendo se é necessário acrescentar água. Eu bato um pouquinho para o processador, raspo as bordas, né, da tigela, e aí eu processo de novo, até obter a consistência desejada. E eu também aqui, como eu falei no outro vídeo, eu havia esquecido de colocar limão. E aí aqui eu paro o processador e coloco o suco de meio limão. E aí quando tava nesse ponto aqui, tava prontinho. E aí eu havia guardado uma porção na geladeira e uma porção eu havia congelado. E aí essa porção que eu havia congelado eu retirei ontem do congelador e vou usar agora aqui para fazer um sanduíche. E para esse sanduíche também eu vou usar um pouquinho de cogumelos que eu vou refogar. Eu ainda tinha alguns cogumelos que eu comprei hoje de manhã. E numa frigideira, primeiro eu douro alho. Aqui tem 2 dentes de alho que eu cortei em lascas. E depois eu acrescento 4 cogumelos, um pouquinho de sal. E aí eu vou mexendo e refogando. Eu mantenho o fogo em alto. E aí quando os cogumelos estão assim bem douradinhos, bem cozidos, eu acrescento espinafre. E aí eu só deixo o espinafre murchar e tá prontinho. Isso aqui vai super rápido. E o espinafre você coloca um montão e depois acaba que parece que você não colocou nada. E como base desse sanduíche, eu vou usar esse pão aqui de fermentação natural que eu comprei alguns dias atrás. Eu corto uma fatia bem generosa e eu vou dourar ele rapidamente numa frigideira, porque eu gosto que ele fique assim bem douradinho. E aí eu acrescento uma porção desse hummus de beterraba por cima, uma porção bem generosa. E aí depois os espinafres e o cogumelo e um pouquinho de chili em flocos, pimenta picante, porque eu gosto. E esse então foi o meu jantar. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down.